Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou o encontro entre Nicolas e o 38ão e a aproximação do Brasil paralelo com o Kremlin. E, naturalmente, é um tema que já foi muito recorrente, especialmente nas lives que eu fazia junto com o nosso querido Junito da Galera, que hoje é um grande apresentador noturno e também tem a live dele própria, tratando dos problemas internos do bolsonarismo. Tá no nosso título, a gente precisa colocar, porque acho que foi ontem, né, o Renato 38ão, que é um crítico contumaz do bolsonarismo, que vive brigando com os Bolsonaro, brigou com o Alan dos Santos, ele se encontrou com o Nicolas, tiraram fotos juntos e tal, e naturalmente o bolsonarismo tá reagindo, né, em inglês existe o termo que é os loyalists, né, os lealistas, né, não existe a versão disso em português, então são os leais ao mito, mas não né, mais do que ser leal, ele é um defensor da lealdade, né, serem os defensores da lealdade ao Bolsonaro, eles estão vindo a público brigar com o Nicolas por conta disso, e assim, serei honesto, com razão, o Nicolas ele tá indo com essa estratégia de tensionamento o tempo todo. Ele aproxima de um cara, eles, mas o cara xingava a gente, mas eu não posso ficar amigo dos outros, não tem que ficar, né? Tempo todo. E ele faz isso como método, porque como ele basicamente, e é muito engraçado isso, né? Prestem atenção no que ele tá fazendo. Os bolsonistas defendem liberdade de expressão irrestrita. Como discurso, tá? Eles não defendem liberdade de expressão irrestrita. Quando teve o cancelamento do Monark, lá naquele episódio do nazismo, não sei o quê, o Kim Paim ficava vindo a público atacando eles, tá? Assim, os bolsonistas queriam o cancelamento do Flow Podcast, sim. Tentaram destruir como pudessem o Flow Podcast. O argumento era que o Flow Podcast era, sei lá, do MBL, ou pertencia ao MBL. Eles tinham um monte de argumento vagabundo e vazio. Então eles cancelaram o Monark à época. Bolsonaristas cancelaram. Então nunca teve esse papo de liberdade de expressão, mas eles gostam de comprar esse discurso. O problema é que eles compram esse discurso enquanto ficam exigindo da parte dos seus membros, né, uma espécie de uma fidelidade canina e uma impossibilidade de diálogo ou associação com qualquer um que não, vamos dizer, declare submissão ao Bolsonaro. O que eu não vejo tantos problemas, mas se você tirar naturalmente o véu de hipocrisia, né, tira o véu de hipocrisia e fala, cara, ele é um inimigo político e ponto, não pode, e eu, cara, eu não sou exatamente um primor aí da liberdade de expressão, beleza, façam isso, bolsonaristas, acho que é mais do game. E eu acho que aí não tem nem problema. Eu acho que ficar apontando que um cara tá agindo de maneira lisa, tá? É importante porque o que o Nicolas tá fazendo é isso, e tem método. Veja, o que o Nicolas tá fazendo ele tá fustigando o tempo todo, e ele tá sempre obrigando os Bolsonaro a terem que ir atrás dele e falar, isso tá errado, isso tá errado. Uma hora eles começam a parecer chatos e persecutórios. Tipo, eu não posso aparecer com o Marçal, eu não posso aparecer agora com o Renato 38ão, eu não posso fazer campanha pra fulano, eu não posso fazer não sei o quê, eu não posso criticar não sei o quê, né? Então ele tá fustigando, e quem parece o vilão nessa história são eles e não o Nicolas. Então ele tá fazendo esse jogo, né? E é um jogo malandro, porque eu acho muito engraçado. Eu até tuitei agora há pouco, Riso, eu até põe meu tweet no ar, porque esse tweet é a cara desse assunto, né? Cadê? Vai lá no Renan e tal. Abandonar o mito quando destruía a Lava Jato, ria de morto por Covid, torrava cartão corporativo e tentava golpe de Estado, ninguém quis, né? Só agora que ele será preso que seus fiéis amigos despertaram para o problema? Né? Ou seja, durante todos os erros e crimes cometidos pelo Bolsonaro, essa galera ficava assim, pelo contrário, eles vinham a público defender o Bolsonaro. Então nunca foi sobre o Bolsonaro errar, ou sobre o Bolsonaro ser autoritário, ou se o Bolsonaro tinha um comportamento A, B ou C, imoral em muitos termos, nunca foi sobre isso. É sobre o Bolsonaro perder poder e não precisar ficar vinculado a ele. É isso que tá rolando. É sobre não precisar ficar vinculado vamos dizer, à estrutura de poder de um Bolsonaro declinante. Então essas pessoas são só oportunistas. O Nicolas criticava isso quando o Bolsonaro, né, o cristão Bolsonaro ria de gente que morria de Covid na pandemia. O Nicolas ficava excursionando na pandemia com seus amiguinhos. E era muito engraçado, era ele e um grupo de meninos, né? Todos ficavam viajando juntinhos, né? Enfim, e viajando lá e tal, bababá, olha só o Covid, não sei o quê, que ele não tinha que ter nenhuma política de restrição na época da pandemia, né? Aí, quando o Bolsonaro tentava golpe de Estado, quietinho, pelo contrário, fez a campanha pra deputado e fingiu que nada aconteceu e tal. Quando o Bolsonaro traiu Lava Jato, PGR, PT, tudo aquilo lá, né? E agora, agora ele vai lá se rebelar, e é uma rebelião que não é uma rebelião, né, olho no olho. Bolsonaro não concorda. Não, é uma rebelião que fica jogando. Já tem essa manifestação inútil, que é uma manifestação pró-corrupção organizada por eles pro dia 16 de março. Aí ele vai na manifestação, vão gritar imbrochável, e ele vai ficar nisso. E ele é um jogo de puta, é um jogo de puta que esses caras fazem entre si, né?
E eles aceitam, porque o bolsonarismo sempre aceitou quem fizesse isso conquanto puxasse o saco do Bolsonaro. O problema é que a relação de poder muda, aí o caráter deles começa a aflorar. E é isso que eles vão fazer, eu já falei pra vocês. Esses caras, justamente essa ala que mais fustiga o Bolsonaro, conta com o investimento do Valdemar. Então o Valdemar tá investindo neles porque o futuro tá neles. Porque o vínculo que esses caras querem ter não é com o Bolsonaro. É sim com um partido que lhes dê possibilidade de concorrer a grandes cargos e estrutura para ser montada através de máquinas nesses estados. Portanto, para eles, é muito melhor uma relação futura direta com o Valdemar e pro Valdemar a mesma coisa com eles, sem depender de um atravessador que é o Bolsonaro. Ponto. Ponto. É tão óbvio o que está sendo dito, né? É tão claro o que está sendo dito, mas os bolsonistas não percebem, né? Entre todos, né? O fã de um e o fã do outro. Então eles estão agora sendo consumidos numa briga, que é uma briga que, assim, sempre foi alertada, né? Eles gostam de, né, usar referências antigas e tal. Então vamos usar um bom e velho ditado popular: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Ou seja, começa a faltar o voto por conta da rejeição ao Bolsonaro, começa a faltar a imagem positiva, o saldo positivo de imagem que o Bolsonaro gerava para eles, aí começa, né, farinha pouco, meu pirão primeiro também, né? Então assim, ó, começa a restringir, eu tenho que pensar em mim. Então, esse é o game dessas pessoas, tá? E é um game que a gente sabe como funciona, a gente sabe qual é, e se você fala assim, né, o riso, qual a tua opinião? Quem você acha que tá mais certo nessa briga, os Bolsonaro ou esses caras que rompem com o Bolsonaro? Qual é a tua opinião? Bolsonaro. Eu também acho. Eu acho que os Bolsonaro, porque assim, esses caras devem aos Bolsonaro. Esses caras viveram a imaginação do Bolsonaro por muito tempo e agora eles querem descartar e jogar no lixo porque o Bolsonaro vai preso. E aí, conforme o Bolsonaro vai preso, vão revelar mais um monte de coisa do Bolsonaro que todos eles sabem que é verdade. E todos eles sabem que aconteceu. Mas que eles, de maneira muito cômoda, ficam quietos. Porque sempre passaram pano pros crimes do Bolsonaro. E não é passar pano só pra decisões erradas. Eu tô falando pra crimes. Eu tô falando pra imoralidades e traições das mais absurdas. Eu tô falando, assim, de coisa baixa. E viu que eles topavam com quanto eles pudessem se eleger usando a imagem do Bolsonaro. Aí agora o Bolsonaro se torna inadequado? Que tipo de lealdade é essa? Se eles não são leais ao Bolsonaro, que basicamente eles devem tudo ao Bolsonaro, eles devem tudo a esse cara, eles vão ser leais ao eleitor? O eleitor ora o eleitor. O eleitor ora o eleitor. Né? A lógica da relação de um direitista na contemporaneidade com seu eleitor é a lógica do abuso puro e simples. É o abuso intelectual, é um abuso emocional. Basta ver o que Milley, não sei exatamente se a Meloni, disseram que sim, e o Trump e os Bolsonaro fizeram usando criptomoedas. Eles fizeram o tal do rug pull, o pump and dump, né? Oferece uma moeda, essa moeda é patriótica, é moeda não sei o que, é não sei o que. Eles são donos dos tokens e tal, valoriza, aí puxa, golpe em todo mundo, mete uma grana no bolso, engana os próprios seguidores, o seguidor nem reclama. Fica igual bobo só vendo. Que é feito de trouxa porque quis também ser esperto, né? Então esse é o tipo de coisa que é feita. Assim, é um tipo de relação que é abusiva. Então hoje já é meio que abusiva a relação. E eu acho que esses políticos, inclusive começar pelos Estados Unidos, eles entenderam que é a única relação possível e que está autorizado ser assim. Que eu acho que é uma das coisas mais humilhantes que tem, né? Tratar o eleitor e o militante como um bosta. Você se aproveitar do cara da maneira mais baixa possível. E lógico, porque esses caras eles constroem, né, um discurso que em parte é verdadeiro, que é um discurso do tipo, o Ocidente acabou, a América está acabando, tá? Todo mundo é inimigo, o único cara que presta é o Trump. Em parte é verdadeiro, no sentido de que, realmente, né, os Estados Unidos passam por uma crise assim assado, o establishment assim assado, o sistema assim assado, beleza, todo mundo sabe disso. Agora, a única resposta é o Trump, e você depende do Trump, senão tudo acabou. Aí, lógico, o cara fica emocionalmente preso, né? Em categorias de raciocínio sobre política e sobre inimigos e aliados que o Trump dá, e aí o cara pode ser abusado, porque é assim que a relação funciona quando você tem organizações em que o topo trata a base como alguém a ser explorado. E a direita, a tônica da direita é essa. Isso eu precisava explicar uma coisa. A tônica da direita é o cinismo. A tônica da direita é o cinismo puro e simples. Eu nunca vi a direita tão cínica, porque a direita ela era radical e idealista alguns anos atrás. Tinha um idealismo exagerado que se mesclava com um radicalismo. Mas esse idealismo se baseava em fake news? Tinha tudo. Mas tinha uma sinceridade no discurso. Hoje não. Hoje a direita, como um todo, tô falando fora do Brasil,
ela embarcou num cinismo, num monumental cinismo, e em jogos de poder bem escancarados. Então o que está acontecendo, por exemplo, nessa relação Putin e Trump, tá? E a forma como isso está acontecendo, essa forma como os Estados Unidos está revertendo o papel dele global e histórico, né? Os Estados Unidos como defensor, vamos dizer, de um mundo globalizado, liberal, né? A ideia de democracia com sistema econômico de capitalismo, mercado e tal. Isso se alterar do nada, abandonar os aliados do nada, sair fazendo, vamos dizer, um jogo de cartas marcadas com o Putin em muitos termos, fazer o que está fazendo com a Ucrânia. Tudo isso é um cavalo de pau muito grande que está sendo dado, e é um cavalo de pau que vai comprando discursos por conveniência e que não esconde que está sendo cínico e usando o discurso de conveniência. A gente está vendo a repercussão disso aqui, né? Quando vocês estão vendo, basicamente assim, vários influenciadores bolsonaristas que tinham a bandeira da Ucrânia no nome, eles agora são pró-Rússia. Você está vendo vários, aquele porquinho da Índia, aquele sujeito rosado patético, o Leandro Russo, um débil mental completo. Agora ele é um defensor do Putin, né? Ele tá lá, e agora o Zelensky do nada é o maior inimigo do mundo. Você parou pra pensar? Esses caras sequer discutiam esse tipo de assunto. Do nada entra o Trump entra, começa a aplicar nova política externa, aí do nada os bolsonaristas do Brasil, não, gente, o Putin tem um ponto. Qual foi o momento de inflexão? O momento de inflexão foi o Trump começar a executar esse tipo de política e o bolsonarismo se vincular ao governo Trump como satélite deles no Brasil, que é o que esses caras são. Eles são satélite do... E até imagino que vai acontecendo. Em muitos termos, o bolsonarista, ele puxa tanto o saco do Trump, imagina que o Trump vai interferir aqui no Brasil pra ajudar o Bolsonaro, pra salvar o Bolsonaro de uma eventual prisão, que aí, né, ou pegar o Xandão, que aí eles falam, não, vamos ficar na vassalagem, vamos se humilhar da maneira mais absurda possível, porque, né, é o que nos resta, né? Nós somos vassalos do Trump. E vocês precisam entender isso. Eleger um Bolsonaro aqui no Brasil significa entregar o Brasil, não para os Estados Unidos, mas entregar o Brasil para o trumpismo. É uma das coisas mais ridículas. Se a pessoa no mínimo, assim, não tô nem falando um nacionalista, um patriota, tô falando assim, se um sujeito é soberanista, se o cara acredita na soberania do Brasil sobre o seu próprio território e que o Brasil tem que cuidar dos seus próprios problemas, tem que ser dono dos seus projetos e pensar em aumentar sua influência para o mundo, um cara minimamente soberanista, conceber o tipo de relação que o bolsonarismo tem com o Trump é sair quase morto. Caramba, é um cara de direita que fica ouviram, e esse cara quer fazer uma base americana no próprio solo, né? Isso é absolutamente doentio. É absolutamente doentio. Então, esse cinismo misturado com submissão gerou esse troço que é um vale tudo. Que é uma direita que, né, o que importa é a próxima eleição, é o próximo dinheiro, é o próximo truque, é a próxima desculpa que você vai utilizar, né? Vocês devem ter visto também o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo entrou nisso, né? Nunca esperei nada. Eu sempre falei, conheço os caras do Brasil Paralelo. Eu me lembro da reunião que o Arthur deixou de vender pro Brasil Paralelo. Né? O Arthur e o Nando eram os maiores vendedores do Brasil Paralelo quando o Brasil surgiu, né? E aí o Arthur queria parar de vender eles porque, em resumo, eles estavam completamente malucos já no Olavo Bolsonarismo. Eles foram no gabinete do Arthur tentar convencer o Arthur a voltar. Eu tava lá esse dia e eu falei, cara, olha o que vocês estão fazendo, cara? É um governo do imbecil, tudo cheio de cagada, traiu isso e aquilo, e vocês acham que tem que ficar puxando o saco? Aí que eles responderam, mas a gente é uma empresa, né? Tipo assim, mano, né? Era isso, né? Era isso. E aí eles continuaram, eles ganharam muito dinheiro, ficaram enormes, e assinatura pra lá e pra cá, né? É um negócio assim, o que está por trás da pandemia. Teve aquele Brasil, como é que é? 64, entre armas e livros, em que basicamente eles fundamentavam a ideia do Olavo, tá? De modo a criar uma tensão assim, com militares e tal, e até com o 88, pra justificar lá na frente o discurso golpista, que é o que aquele documentário fazia. Né, tinha uma narrativa maior que passava, 64, que passava da redemocratização, que dava o tom do né, mas não é com esses militares aí, né? Que era o tom, inclusive, do que foi a tentativa de organização ideológica que os bolsonaristas fizeram para instrumentalizar as pessoas para manifestações, e que o povo deveria erguer seu líder, e isso geraria naturalmente sublevações na polícia e em setores das Forças Armadas, para que o Bolsonaro tentasse o que ele tentou no final de 2022, que foi um golpe de Estado usando as Forças Armadas, ele não conseguiu fazer. Mas era uma das funções dos caras, além de ganhar dinheiro, e agora os caras estão nessa assim, do nada, os caras viraram russetes, né? Do nada, né? Tô olhando com muita curiosidade, né? Porque assim, aí você percebe o cinismo dessa direita. É um cinismo completo. Do nada, agora o Putin é um novo herói. E a gente sabe muito bem, né? Eu não tô falando que esses caras estão recebendo dinheiro do Putin. Acho que eles nem precisam, né? Mas é muito engraçado que todo mundo do nada
plup, virou uma chave. Muito engraçado. Do nada, assim. Assim, Renan, já é claro que existe financiamento russo para mídias pelo mundo afora. Nítido, lógico. Já saiu relatório, acho que da CIA sobre isso, que até tinha gente no Brasil que recebia. Lógico, gente, todos os grandes grupos alt-right e de discurso nacionalista, anti-imigração, especialmente os mais ideológicos, mais crípticos, grupos até que soam meio da turma do bigodinho, grande parte deles, se não todos, tem dinheiro russo. Isso é sabido. Existe uma rede mesmo de distribuição desse tipo de ideologia e conteúdo na Europa, e eles têm uma articulação junto com o Putin. Sim, é trabalho. Assim, o Putin faz algo que é muito inteligente. Eles financiam os grupos anti-imigração, ou os grupos, vamos dizer, soberanistas aqui, né? Porque não soberanismo próprio ali da Europa, né? Enquanto do outro lado eles financiam e estimulam a imigração. Vocês devem ter visto já, né? Tem um relatório que saiu na Finlândia sobre isso, que eles ficam usando o imigrante como uma espécie de uma arma política social que eles ficam jogando nos países dos outros. Tem aqueles imigrantes que eles mandavam pro Belarus para mandar pra Polônia, ficavam lá tentando entrar na Polônia. Então ele joga o imigrante, ele financia o grupo inimigo do imigrante, e ele fica gerando tensionamento social. O que me parece, e é muito engraçado que todo mundo falava que quem fazia isso, e talvez o faça, é o George Soros. O Soros não faz os dois lados, ele joga sempre pra um lado, né? Ele atira sempre pra um lado só. O Putin não. O Putin não, assim, existe todas essas histórias e eu não duvido que eles façam esse tipo de coisa. Tô aqui colocando pra vocês em termos de política externa, porque é uma estratégia inteligente. É uma estratégia inteligente. Definitivamente é uma estratégia inteligente. Então, a gente agora tá refém, ou a gente tá agora caudatário desse tipo de jogo? Situação meio ridícula, né? Situação no mínimo ridícula. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.